Nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse momento sempre reunidos, nós vamos poder ouvir da Tua palavra, receber mais uma porção da Tua paz, Senhor, para as nossas vidas, os nossos ouvidos, Senhor, estejam sujeitos, Senhor, realmente a ouvir, a nos deter naquilo que Tu tem para falar conosco nessa noite, Senhor. Os nossos corações estejam abertos, receptivos, Senhor, para guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Abençoa a Tua serva, usa a boca dela, Senhor, usa ela como vaso de honra nas Tuas mãos, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém. Onde é que fecha aqui? Pronto, lá vai eu rodar aqui. Amém. Tá aberto? Louvado seja o nome do Senhor. Tá dando para ouvir? Vamos ficar de pé? Não está funcionando. Vou pegar esse. Aleluia. Eita, agora ficou alto. Louvado seja o nome do Senhor, né? Toda honra e toda glória seja dada a Jesus, né? E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me dá de trazer essa mensagem, né? Que o Senhor, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Porque eu sei que dele vem todas as coisas que nós precisamos, né? Quando o pastor Sérgio, né, mandou falar para me trazer a palavra hoje, eu já vinha lendo a palavra do Senhor, mas o Senhor me dá uma direção. O que eu vou trazer? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque as nossas vidas é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, né? Ele é o nosso pastor supremo. E eu sempre falo que a gente é bom falar daquilo, dentro da palavra de Deus, aquilo que nós vivemos com o Senhor, né? E o tema da mensagem, né? A confiança em Deus Todo-Poderoso. Essa mensagem, ela fala primeiro ao meu coração e também eu já tenho vivido isso, a confiança no Senhor, desde o que aceitei a Jesus, né? Tenho confiado no Senhor. Já passei por muitas coisas, mas a fé no Senhor, a confiança no Deus de Israel, Satanás nunca roubou da minha vida, nem do meu coração. A prova é essa da confiança no Senhor que eu vejo aqui meus filhos louvando ao Senhor. Marcos, Sara e Paulo. Sara louvando e eu vendo o poder de Deus na vida de Sara. Sara, ainda no meu ventre, eu tive uma depressão muito terrível. Muito. Que o médico falou que Sara, que precisa fazer um aborto, porque Sara não ia resistir. Mas o Deus de Israel foi comigo, né? Cuidou de mim através de oração. Nossos pastores, pastor Sérgio, a pastora Olga, nos acolheu, nos adotou em sua casa e cuidou de nossas vidas. Eu era nova convertida, tinha uns 20 anos, só tinha Marcos. E Sara veio nessa turbulência, mas o Senhor é aquele que está na tempestade, no mar revolto, na turbulência, na dificuldade o Senhor está. E Sara estava sendo formada no meu ventre. E eu perdi totalmente a memória. E por que não falar desse Deus, a confiança que eu tenho nesse Deus poderoso? Porque desde o princípio da minha conversão, tenho visto o poder de Deus. E hoje vejo Sara louvando o Senhor perfeitamente. Não tem nada no corpo dela, nasceu perfeita. E Paulo Micaías.
E eu louvo ao Senhor por isso, né? E vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 62. Que o próprio Salmo fala na confiança em Deus, né? É o que nós temos vivido esses dias. Deus tem falado muito ao nosso coração nesses dias, aqui nesse altar, né? Nós dependemos dele, confiarmos no Senhor Jesus. Amém? Que foi o salmista Davi, né? Que fez esse salmo porque ele passou por muitas dificuldades, mas confiou no Deus Todo-Poderoso. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Até quando maquinarem o mal contra os homens, serei mortos todos vós. Serei como uma parede encurvada e um saber presente a cair. Ele somente consulta como não há de derrubar da sua excelência. Deleita-se em mentira, com a boca bendiz, mas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E é a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordens elevados são mentira, pesados. Em balanças eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçai nas rapinas e nas vossas riquezas. Aumentam, não os ponha nela o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouviu isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirei a cada um segundo as suas obras. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse salmo, ele é muito poderoso, porque nós sabemos e temos vivido isso nesses dias, que nós necessitamos, com urgência, cada dia, confiar no nosso Deus, né? No Deus de Israel, no Deus poderoso, que tem todos os dias nos assistido. E se nós não estivéssemos tido encontro com Jesus, nós não conheceríamos o Pai, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. E se nós estamos aqui, é porque nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. E Ele cada dia tem cuidado de nossas vidas. No versículo 2, aqui diz: só Ele é minha rocha e a minha salvação, a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Eu vejo aqui nesse versículo 2, lá no meio, diz: não serei grandemente abalado. Se nós confiarmos no Senhor, nós não seremos abalados. Pode vir o que vier, mas o Senhor é a nossa força, é o nosso escudo, né? O nosso socorro bem presente nas horas de tribulações.
Ele é aquele que nos assiste, Ele traz para nós o socorro verdadeiro que vem do alto do céu. Até quando maquina o mal contra os homens, serei mortos. Todos vós sereis como uma parede encurvada, e saber preste a cair. Né? Nós temos que confiar no Senhor, porque o homem pode maquinar alguma coisa mal contra o ímpio, mas contra o crente, ele não vai alcançar, porque o Deus de Israel está conosco. O Senhor dos Exércitos é o nosso socorro. Ele quem nos cobre todos os dias da minha vida. No versículo 5 diz: ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. É dele que nós devemos confiar e esperar o nosso socorro. Eu já vivi muito isso na minha vida desde que aceitei Jesus. Dias difíceis, dias de tormentas, mas o Senhor, todo o tempo dizendo: eu cuido de vocês, eu cuido de vocês. Só confia, né? Só me busca, só me adora. E isso é notório nas nossas vidas, nas vidas de quem tem Jesus Cristo. A primeira coisa que nós fazemos quando alguma coisa vem nos querer desanimar, querer fraquejar-nos, seja em qualquer área, nós corremos para Jesus. Quem tem Jesus de fato, quem teve um encontro real com Jesus, corre logo para o Senhor para clamar a Ele, porque sabe que Ele está com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, os ouvidos atentos, a sua boca, as suas mãos estão estendidas para nos ouvir, nos responder e nos abençoar e cuidar das nossas vidas. Ele tem sido esse Deus para a minha vida, para a minha família, desde que eu aceitei Jesus. Né? E creio que cada um de vocês tem experimentado o poder de Deus, né? Aprendido a confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso, a depender dEle, porque sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele nós não vamos para lugar nenhum. Sem Ele nós não estaríamos nem aqui falando, né? Sem o Senhor nós não estaríamos nem aqui, porque Ele é grande e misericordioso. No 6 diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, e não serei abalado. Foi o que eu já falei, né, anteriormente. Sem o Senhor, com Jesus, nós somos mais do que vencedores, né? Nós temos vitória no Senhor Jesus. Nós temos aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração através da sua palavra, que Ele quer que nós confiamos nele. Aqui no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, mas a gente vê que os nossos antepassados, o que tem de história na Bíblia que ficou relatado, eles confiavam em Deus. Eles passavam por luta, eles pecavam, eles se desanimavam, principalmente aquele povo que Moisés tirou lá do cativeiro, né? Aquele povo passava por tudo aquilo, mas aqueles que confiavam no verdadeiro Deus, eles buscavam em Deus, né? Eles buscavam socorro no Senhor, a esperança de um novo dia, de um novo amanhecer. O Senhor cuidou daquele povo 40 anos no deserto, e nós sabemos que o Senhor também tem cuidado de nós. Não é diferente, né? Não é diferente o cuidado de Deus com as nossas vidas, é o mesmo, porque Deus não muda. Ele é o mesmo, a palavra dele não muda e nunca mudará. Ele só quer que nós confiamos nele. Amém? No Salmo 63, no versículo
que fala também da fortaleza que é o Senhor. No Salmo 63, no versículo 2 diz: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano, de gordura. Minha boca te louvará com lábios de alegria. Aqui era Davi que passava as lutas, mas mesmo assim ele louvava ao Senhor. Mesmo assim ele confiava no único Deus, né? No Deus de Israel. Que ele foi criado conhecendo ao Deus de Israel, né? E ele tinha motivo para louvar a Deus. E aí nós vemos que nós também temos motivo para louvar o Senhor. Nós temos motivos e temos marcas do que Deus já tem feito nas nossas vidas. Né? Nós vemos aqui, hoje não está todos os irmãos, porque estão doentes, tem muitos que estão doentes. Mas cada um de nós que eu vejo que está aqui, sabe que tem motivo para confiar no Deus de Israel. O que Deus fez nas nossas vidas, tirou nós do império das trevas, nos salvou, nos livrou da morte, do pecado, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Nós experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas. Temos aqui o Paulo, que já foi grandemente abençoado pelo Senhor, né? A confiança em Deus restaurou a vida do Paulo Micaías, fez grande coisa na vida do Paulo. Temos a irmã Sergiana, né? Tem a ver com a mensagem, a confiança em Deus tem. Porque se não confiar nesse Deus, ninguém sai da escuridão, ninguém sai de um leito no hospital, onde a medicina muitas vezes faz tudo e não pode. Ninguém sai de lá. Só sai de lá quem confia no Deus de Israel. Sergiana, ela é prova disso, e está ali a Letícia também, que é prova do poder de Deus, da confiança no Deus de Israel, né? Ele é poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas. E se nós formos contar cada feito do Senhor, nós passaríamos aqui, eu sempre digo isso, nós passaríamos a noite toda. Mas é verdade, porque cada um de nós, se nós nos entregarmos nas mãos de Deus, nós vamos ter muita coisa para contar, para testemunhar, para testificar que essa palavra ela é verdadeira e real. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Ela muda a nossa vida. Ela transforma o nosso ser. Ela nos liberta, né? Ela tira nós do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos motivos para render graças ao Senhor, né? Para adorá-lo somente a Ele. Porque Ele é digno, Ele é digno. O Senhor é muito bom, muito maravilhoso é o Senhor. Nós estamos aqui porque sabemos que foi Ele que nos trouxe a esse lugar, né? Foi Ele que nos conduziu até aqui. Ele tem ouvido os nossos clamores, o clamor da nossa alma. Ele nos assiste, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor diz que o Deus de Israel, Ele nem dorme nem cochila. Ele não cochila, Ele está todo o tempo com os olhos atentos para nossas vidas. Ele só quer que nós confiamos nele de todo o coração. Porque se Ele cochilasse, irmãos,
Ai de nós, o que seríamos de nós? Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele nem cochila e nem dorme. Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Deus verdadeiro. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos aqui, sempre que nós estivermos nessa casa, a casa de oração, Deus nos traz, porque Ele nos ama. O seu propósito é cuidar das nossas vidas em todo tempo. Ele vela por nós em todo tempo, né? Ele é digno de nós estarmos aqui. Quando nós estamos enfermos, Ele sabe por que nós não viemos, por que nós não estamos aqui. Mas Ele é digno de nós estarmos na casa dEle todos os domingos, todas as quinta-feiras, se nós estivermos disponíveis, se estivermos bem fisicamente, com nossa boca se alimentando, com nossos pés andando, nós temos motivo, porque quem concede a nós esse andar, esse falar, esse enxergar, não é nós, é Deus. É Deus que faz isso. É Deus que concede, porque se não for Ele, nós não podemos andar, nós não podemos falar, porque Ele é o dono da nossa vida. Então, nós temos motivo para estar na casa do Senhor. Eu tenho motivo para estar na casa do Senhor, porque já fiquei paralítica também, sem andar, e o Senhor me levantou. Eu tenho motivo para estar na casa do Senhor. E sei que cada um de nós tem motivo para estar aqui louvando ao Senhor. O Senhor já falou através dos louvores, né, em adoração ao Senhor. O Senhor já falou para nós desde que nós entramos pelaquela porta, né? O Senhor fala ao nosso coração. Esse é o lugar aonde nós encontramos a presença do Senhor. Não que a presença do Senhor não esteja conosco. Tá sim, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas esse lugar, casa de oração, é para nós nos reunirmos, congregarmos, para adorar o Senhor e atrairmos a presença do Senhor cada vez mais para nossas vidas. Porque quando nós saímos da porta para fora, do portão para fora, há um inimigo de fato, que é Satanás, tentando todo o tempo nos tragar, tentando todo o tempo nos tirar do caminho do Deus vivo. É por isso que nós precisamos estar nesse quartel, buscando combustível espiritual, a palavra dele, a oração, entregando um louvor a ele, levantando as nossas mãos para adorá-lo. Porque lá fora, o inimigo, ele não brinca de ser diabo. Ele é o que ele é. E se nós estivermos aqui buscando esse combustível, nós vamos saber que quem mora em nós, o Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus, o Espírito Santo, que habita em nossa vida, é maior do que as artimanhas do diabo. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele tenta nos tragar, mas nós precisamos declarar que o Senhor é maior do que ele. O Senhor é o dono da nossa vida, é o nosso general de guerra, é o nosso escudo, é o motivo de nós estarmos de pé. É o motivo de nós estarmos de pé. O que falta ainda para quem não entregou a sua vida para Jesus? O que falta? Se você vê Deus operando, Deus cuidando da sua família, dos seus netos, dos seus filhos, até de você mesmo,
Deus tem cuidado. O que te falta para entregar teu coração totalmente na mão de Jesus? Porque Ele te ama. Deus ama tanto que todos os dias Ele tem misericórdia de nós e nos dá uma nova chance de permanecer firme confiando nele e de entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus, nas mãos do Salvador, de verdade. Ele é quem peleja por nós, Ele é quem cuida de nós. Nós precisamos ter esse encontro real com Jesus. Nós precisamos, que ainda não tem, entregue sua vida a Jesus, enquanto há tempo, para você poder abrir a sua boca e dizer: eu confio em Deus. Porque, irmãos, confiar em Deus, até o macumbeiro diz que confia. Mas nós, quem temos um encontro com Jesus, nós temos a convicção e já temos experimentado que o Deus de Israel tem feito por nós. E nós precisamos todos os dias confiar no Senhor Jesus, declararmos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu falo daquilo que eu já tenho experimentado, né? Eu não sou aquela pessoa que vive pregando, mas eu gosto de falar do que Deus já fez na minha vida. Deus já fez na minha vida. Deus salvou a minha mãe, porque eu confiei no Senhor dos Exércitos. Eu clamei a Ele por salvação, por libertação. Uma mulher que vivia presa na idolatria, em tantas coisas. Ela viveu 8 anos na minha casa depois que meu pai faleceu. Irmãos, eu vinha na igreja uma vez por mês durante esses 8 anos, porque eu não tinha quem ficasse com a minha mãe. Eu pagava a minha irmã para uma vez ela ficar com a minha mãe para me vir para a casa do Senhor, para cá, para a igreja. Eu não participava de todos os cultos. Eu almejava estar na casa do Senhor. E hoje eu estou na casa do Senhor, mas eu sou grata a Deus, porque o Senhor salvou. No dia que ela fez 88 anos, ela confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela foi transformada. Ela tinha um tal de escapulário no pescoço. Ela tinha várias coisas. Ela mesma tirou aquele escapulário. Ela foi se libertando. Ela começou ela mesma leu os salmos. E Deus transformou a vida da minha mãe. Ela ainda veio para a igreja, mas o Senhor recolheu no mesmo ano que ela aceitou Jesus. E por que eu não falo desse Deus? A confiança que eu tenho no Deus de Israel. Ele fez isso. Ele salvou a minha mãe, salvou o meu pai no leito de hospital. Ele foi lá e falou, levou um pastor e o meu pai confessou Jesus, um povo muito idólatra. Meu pai, quando eu aceitei Jesus, ele foi na minha casa para me matar, ele foi armado. Mas o Senhor fez a obra. Eu confiei no Senhor, eu e meu esposo começamos a apresentar a Deus e o Senhor salvou meu pai, depois salvou minha mãe. Ele faz isso nas nossas vidas. Ele não mudou, Ele está disponível para nós nos entregarmos de todo o nosso coração. E nós que temos Jesus, já temos essa experiência, não se cale de pregar o evangelho para os seus familiares, para ter encontro com Jesus. Porque não há nenhum coração de pedra que não seja transformado pelo poder do nome de Jesus. Né? O nome de Jesus, ele é poderoso para nos salvar, para transformar nossas vidas e quebrar as cadeias que nos prendiam
e nos libertar e libertar a nossa família também. Nós temos que confiar em Deus, continuar crendo no Senhor. Amém? Eu quero ler aqui um versículo em João, Evangelho de João, no capítulo 3. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. No capítulo 3 de João, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não teve ainda um encontro com Jesus, se entregue na mão do Salvador, Jesus Cristo. Você ainda vai falar que confia no Deus Todo-Poderoso, né? Creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Não deixe para amanhã nem para depois, porque o amanhã não é nem o amanhã. É daqui a 20 minutos, a meia hora, não pertence a nós. Nós podemos estar, eu posso estar aqui falando, mas a qualquer momento o Senhor pode me levar, né? Não pertence a nós, pertence ao Senhor, a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus da nossa vida. E Mateus 28, o que ele fala para nós, depois que nós temos esse encontro com Ele? Depois que nós confessamos a Jesus. Depois que nós confessamos a Jesus, Ele manda nós fazer algo maravilhoso, que eu louvo a Deus pela vida do irmão Zezito, meu esposo, que ele ama evangelizar, ele ama ganhar vidas, tirar as vidas do inferno e ter o encontro com Jesus. No Mateus 28, no capítulo 18. Vou ler do 16. Amém? Mateus 28. Diz assim: e aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe, dizendo: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aqui o que chama a atenção, e me chamou a atenção, e chama a atenção para nossas vidas. Portanto, ide, fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quando nós temos aprendido a confiar somente em Deus Todo-Poderoso, nós temos um encontro com Jesus, né? Como eu já falei. E depois o Senhor, na sua palavra, Ele vai nos instruindo o que nós devemos fazer. Como nós devemos ganhar os familiares. E Ele diz que é para nós irmos e fazer discípulos. Discípulo de quem? De Jesus. Vidas que serão salvas, elas vão ter prazer de ir longe, de passar em qualquer canto e falar de Jesus. Meu esposo é assim, ele não perde a oportunidade. Às vezes eu digo assim,
Ô, Zezito, tem cuidado, senão o povo vão às vezes até te bater. Porque ele pega no pé da letra. Tem que pregar o evangelho. Como é que eu tenho Jesus e eu vou ver uma vida indo para o inferno e não fazer nada? Nem falar que eu tenho Jesus? Ele fala isso para mim, fala por menino. Nós não podemos perder nenhum tempo. Nós temos que ganhar tempo, ganhar essas vidas para o Senhor. Amém? E era isso, né, que o Senhor falou ao meu coração. E eu acredito que Deus fala ao coração de cada um de nós, porque o nosso Senhor Jesus, ele era tão simples, que quando alguns discípulos iam acompanhar, tem um versículo na palavra de Deus que diz que o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Quem queria seguir Jesus, seguisse ele não porque ele talvez pensasse que ele tinha uma casa na praia enorme para acolher aquele povo. Não, era seguir Jesus sabendo que o dono da vida, aonde ele chegasse, ele era bem acolhido, Jesus. E nós precisamos crer que se nós temos Jesus, falar da sua verdade, aonde nós estivermos, o Senhor cuida de nós. O Senhor, ele provê todas as coisas para a nossa vida. Ele é fiel e verdadeiro. Sua palavra não mente. Ele cuida de nós. Ele diz que não andeis ansiosos com coisa alguma. O que comer, o que beber. Porque Ele cuida de nós. Ele cuida das aves. Ele não deixa ninguém perecer. Se nós perecemos é porque não ouvimos a voz dEle. Eu sempre, ainda ontem eu falei lá em casa, que a melhor coisa na nossa vida é ouvir a voz do Senhor. Quando Ele diz assim, não faça isso, faça só assim. Se nós ouvirmos, nós vamos obter vitórias. Quem guerreia nossas guerras é o Senhor. Quem peleja por nós é Ele. Eu confio plenamente no Deus de Israel, porque já tenho visto muitos feitos dele na minha família, na vida dos meus filhos, na vida das minhas noras, na vida dos meus netos. E eu digo, Senhor, que os nossos descendentes, do Zezito, os nossos descendentes, eles venham te louvar sempre, ali se louvando ao Senhor no domingo, eu dizendo, Senhor, são descendentes. Que essas crianças cresçam, que eles tenham um legado de quem foi o avô deles e delas, quem foi a avó dessas meninas, foi servindo a Jesus. Nós precisamos deixar esse legado de confiarmos em Deus, não se desesperar em nenhum momento, mas confiar somente nele. Pois Ele é fiel e verdadeiro. E eu agradeço, Senhor Jesus, essa oportunidade de eu poder falar dos teus feitos, Senhor. Dos teus milagres na minha vida, na vida do irmão Zezito e dos meus filhos. E poder contemplar a grandeza que tu és nas nossas vidas, na vida de cada um que está aqui, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém.